Isso que vivemos procurando é liberdade? Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa ideia bem provocadora do poeta e filósofo Khalil Gibran. Uma ideia sobre liberdade que pode, olha, virar de cabeça para baixo tudo aquilo que a gente sempre pensou sobre o que é ser livre. Vamos começar com uma pergunta que já chega para bagunçar o coreto. E se essa liberdade toda, que é tão buscada, que é o sonho de tanta gente, e se ela for, na verdade, uma jaula disfarçada, uma armadilha? Pois é, esse é o paradoxo que o Gibran joga na nossa cara. Ele está dizendo que viu as pessoas que se achavam mais livres usando essa tal liberdade como se fosse um peso, uma corrente. Mas como assim? Como é que a busca pela liberdade pode acabar aprisionando alguém? É isso que a gente vai investigar. Para entender o raciocínio dele, primeiro a gente precisa olhar para essa ideia mais comum de liberdade, sabe? Aquela que todo mundo fala por aí. E vamos ver porque, para Gibran, isso não passava de uma grande ilusão. E aqui tem uma observação genial do Gibran. Quem mais fala sobre liberdade, quem mais é obcecado por ela, geralmente é quem menos a possui. É curioso, né? É quase como se a fome de liberdade já entregasse que o prato está vazio. A maioria de nós pensa na liberdade como ser livre de alguma coisa. Livre de responsabilidade, livre de um compromisso, livre de regras. Só que o Gibran dá um alerta. Esse caminho pode ser uma cilada. Ele pode levar a gente a jogar fora justamente as coisas que dão propósito e estrutura para a nossa vida. Ok, então, se essa ideia comum de liberdade é meio furada, quais são as correntes invisíveis que prendem a gente? Aquelas que a gente nem se dá conta que existem. E aqui o Gibran faz uma distinção que é, olha, fundamental. O escravo que sabe que é escravo odeia suas correntes. Mas o perigo de verdade, a escravidão mais profunda, é a daquele que se acha livre. Ele não só aceita as correntes, ele gosta delas. Ele as defende. E ai de quem tentar tirá-las. Para isso ficar menos abstrato, vamos dar uma olhada numa história real, uma história bem curiosa sobre o famoso golpe do bilhete premiado. E o mais interessante aqui não é que ela foi super esperta e percebeu a lógica do golpe. Não, foi a integridade dela, o caráter dela que a protegeu. A proposta era tão desonesta que ela nem cogitou, ficou indignada. Ou seja, a força interior dela foi o seu escudo. E aqui a ficha cai. É exatamente esse o ponto. Nossas fraquezas, nossos defeitos de caráter, a ganância, o medo, tudo isso são as brechas, as frestas na nossa muralha. É por aí que a manipulação entra e nos controla. Então, agora que a gente já entendeu que as nossas próprias fraquezas podem nos escravizar, vamos um pouco mais fundo. Vamos ver como essa batalha pela liberdade acontece dentro de nós, num conflito constante entre duas naturezas. Gibran basicamente diz que existem dois caminhos. O caminho horizontal é o da nossa natureza animal. A gente é levado de um lado para o outro pelo desejo, pelo medo, como um passageiro de olhos vendados. Já o caminho vertical é o da nossa natureza humana. Ele é guiado por uma bússola interna, por princípios, pela consciência. É como ser um motorista, no controle da direção. E olha só que interessante. Sem essa direção consciente, nossos instintos mais básicos se distorcem. O instinto de criação vira só sexo. O de manutenção vira ganância, apego. E o de destruição vira violência pura. O caminho humano é elevar esses mesmos instintos a algo maior. Esperança, autodomínio, superação. Bom, tudo isso que a gente conversou até aqui nos leva para o centro da filosofia do Gibran Khalil. Uma ideia que, basicamente, inverte toda a lógica que a gente costuma usar para pensar em liberdade. A liberdade de verdade para Gibran não é uma meta. Não é algo que a gente persegue e um dia alcança. Pelo contrário, ela é uma consequência, é um resultado natural de uma vida comprometida com o dever, com princípios, com o nosso lado mais humano. E essa ideia não é exclusiva do Gibran. O filósofo Immanuel Kant dizia algo muito parecido sobre a felicidade. Ele falava, não corra atrás da felicidade. Cumpra o seu dever, viva uma vida com propósito e a felicidade vai aparecer como uma consequência natural disso. A lógica é a mesma. Então, o pulo do gato é inverter a fórmula. O caminho errado é colocar a liberdade como objetivo principal, o que acaba levando à escravidão dos instintos. O caminho certo é focar no dever, nos princípios. E aí, como resultado, a verdadeira liberdade interna, ela simplesmente acontece. Mas a jornada não para por aí, não. Mesmo depois que a gente alcança um novo patamar de liberdade, Gibran nos alerta sobre uma última armadilha, e ela é muito sutil: a armadilha do conforto. Pensa na vida como se fosse uma escada.
Cada vez que a gente supera um desafio, vence um obstáculo, é como se subíssemos um degrau. A gente alcança um novo nível de liberdade, uma visão mais ampla. Só que aí vem o perigo. O perigo é a gente se apaixonar por aquele degrau. Ficar tão confortável naquela liberdade que conquistamos que ela mesma vira uma nova prisão. Ela se torna a corrente que nos impede de subir para o próximo degrau, para uma liberdade ainda maior. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão para levar daqui. Em nossas vidas, que conforto pode estar sendo escolhido no lugar do crescimento? Onde é que a nossa liberdade atual pode estar nos impedindo de alcançar uma liberdade ainda maior? Porque, no fim das contas, a busca pela verdadeira liberdade parece ser isso, uma jornada que nunca acaba. Curta, compartilhe e siga o canal se faz sentido na sua vida.